Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. É o tempo da quaresma, 40 dias que a igreja dedica à penitência, especialmente ao jejum. Por isso que, se você fizer as contas, do início da quaresma, que foi neste ano de 2022, no dia 2 de março, até o dia, então, último da quaresma, que é no sábado santo, nós vamos ter 46 dias. Esse é um número interessante. Por que 46 dias? É porque são 40 dias de jejum que se fazem. E aí vai me perguntar, e os outros 6? Os outros 6 são os domingos. No domingo não tem jejum. Isso quer dizer, então, que, salvo os domingos, do dia 2 de março até o dia, neste ano aqui de 2022, correto? Então, do dia 2 de março, que você vê aqui no nosso calendário Controvérsia Católica 2022. Então, do dia 2 de março, veja o prato aqui, ó. O prato significa jejum. Do dia 2 de março até o dia 17, aqui, sempre vai ter jejum. 17 de abril, claro. Então, até o dia 16 de abril, porque o dia 17 já é Páscoa. Então, a Páscoa já é o final. Então, até o dia 16 de abril, sempre vai ter jejum. Então, você vai me perguntar, tem alguma outra ocasião que tem jejum? Tem alguma vez que vai ter também que se abster de carne vermelha, carne branca, carne de animal de sangue quente? Seja essa carne convencional, aí, salvo peixe, tudo mais que nós normalmente comemos, carne de frango, carne bovina, carne suína. Tem também outras ocasiões que se pede também que além do jejum se faça isso. E uma outra pergunta que pode ocorrer, naturalmente, como fazer então o jejum, a abstinência, qual é a regra que eu devo seguir, quem está obrigado a seguir isto, tem algum grupo que não esteja obrigado. Então, isso eu vou explicar aqui a partir do que eu aprendi com os padres e com os livros. Eu posso dizer a vocês que, de uma forma geral, nós seguimos sempre o que está no Código de Direito Canônico de 1917. Então, essa vai ser sempre a nossa referência. Eu vou estar citando aqui o Código sempre que eu for dar alguma explicação, ou como que para justificar, então, por que nós seguimos dessa maneira ou daquela maneira. Está bem? Então, eu só quero, antes de tratar disso, dizer que eu ainda tenho disponível alguns calendários desse aqui, tá? Então, se alguém quiser ainda os calendários, pode entrar em contato comigo pelo nosso telefone, 47991013580, e aí nós podemos conversar, tá bom? Você pode solicitar o calendário, a gente pode conversar e eu posso enviar, né? Ali no nosso WhatsApp nós temos um catálogo e você pode ver tanto o calendário, sua descrição, as qualidades desse calendário, etc. E também alguns livros que nós vendemos ali por meio do WhatsApp para poder manter o nosso trabalho online. Então, se você quiser nos ajudar, considere acessar o nosso perfil ali no WhatsApp, meu número é 47991013580, e olhe o nosso catálogo, peça o catálogo, então entre em contato por outro meio, mas é só solicitar, conversar com a gente, que a gente disponibiliza, tá, esses produtos para que a gente consiga manter as nossas atividades. Tá? Eu agradeço imensamente a todos que nos apoiam desta maneira. Agora bem, então, se você observa, neste ano em particular é muito curioso porque esse mês de março tem 31 dias. E a quaresma ela já começou no dia 2. Então, o único dia que não tem jejum, então, nesse mês de março, foi o dia 1º, já passou. O resto é tudo jejum. Então, você tem 30 dias. E 30, como eu falei a vocês, são 46 dias. São 40 dias de jejum, mais 6 domingos. Sempre é assim. Isso fica muito fácil de perceber aqui, porque esse mês nós temos, então, os 30 dias em março, em abril mais 16 dias. Fecha os 46 dias. Então, isso quer dizer, sim, que durante todos esses 40 dias, salvo o domingo, você sempre vai ter que observar o jejum. Claro, dentro de certas condições que eu vou colocar também aqui. Eu vou ler um texto que
aparece no nosso site, na nossa lição sobre os preceitos da igreja. Nós vamos mostrar que o quarto preceito da igreja é jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. Então, é isso que eu vou ensinar aqui, por isso que eu peguei o texto lá e vou estar lendo e comentando esse texto para que a gente possa saber como que nós devemos então nos portar com relação à questão do jejum e da abstinência. Então, no tocante ao quarto preceito, jejuar e abster-se de carne, quando manda a Santa Mãe Igreja, salvo em caso de indulto concedido pela Santa Sé, de tempos em tempos, isto é o cânon 1253, então, salvo nesta exceção de que haja um indulto da Santa Sé, que dispense do jejum em determinados dias, ou que transfira o jejum para outros dias e coisas assim, que é a lei particular, digamos, de um determinado povo, região, diocese. Salvo nisso, a lei geral para o jejum e abstinência, para os católicos tradicionais, é esta que eu vou dizer para vocês aqui, certo? Essa é mais fácil, por quê? Porque ela se aplica a todo mundo. Então, uma pessoa de Portugal que está me ouvindo, ou então de algum país hispânico que consegue compreender o nosso português aqui, enfim, para os Estados Unidos, essa lei vale também, está certo? Quer dizer, é a lei comum, digamos assim. Então, vou falar agora sobre os dias que há jejum com abstinência de carne, são os dias mais penitenciais, porque não só tem que seguir a lei do jejum, mas também não pode comer carne de animais de sangue quente. Quais são esses dias? Então, ontem foi um dia desses. Na quarta-feira de cinzas, dia 2 de março de 2022, começo da quaresma. Então, esse é um dia em que se faz jejum e abstinência de carne. Também nas sextas e sábados da quaresma. Então, se você observa o nosso calendário, ele é muito prático. Você vai ver que tem um pratinho e também tem um peixinho. Então, quando tem o pratinho e o peixinho, você vai saber que, na realidade, é para fazer jejum e abstinência. Se tem só um pratinho, é só jejum. Se tem só o peixinho, tem esse caso, né? Tem o caso do só o peixinho nas sextas-feiras, quase, na verdade, sextas-feiras do ano todo, salvo raras exceções. Então, quando tem o peixinho, é abstinência. Então, assim você vai conseguir observar aqui facilmente com o calendário, visualmente. Mas eu vou passar para você agora tudo que você precisa saber para poder viver a quaresma, independentemente de ter ou não o nosso calendário. Então, além da quarta-feira de cinzas, também tem os sextas e sábados da quaresma. Todas as sextas e sábados. Então, tem o jejum e a abstinência, são mais penitenciais, porque tradicionalmente esses são os dias que a igreja se dedica à penitência. Então, sextas e sábados da quaresma. Além disso, também tem as 4 têmporas. 4 têmporas são momentos em que a igreja se prepara para uma mudança no ano. Há 4 ocasiões de mudança no ano, são mudanças de estação. Então, para marcar essa mudança das estações, então, são assinalados 3 dias da semana, quarta, sexta e sábado, para uma penitência especial, para se preparar então para essa nova fase, digamos assim, e assim também tem uma noção de preparar-se para as colheitas, de rezar pelas vocações, tem tudo algo assim mais voltado também para o trabalho no sentido espiritual, né? O trabalho das vocações, também o trabalho no sentido do trabalho na lavoura, né? O trabalho manual. Então, para a gente poder se preparar, a igreja tem então nas mudanças das estações o que nós chamamos de têmporas. Como são 4 estações no ano, nós temos as 4 têmporas e justamente para esse nosso tempo agora da quaresma, sempre na segunda semana da quaresma, ou seja, logo depois do primeiro domingo da quaresma, ou seja, na semana que vem no caso, vai ter as têmporas da quaresma. Então, nesse caso, na quarta, sexta e sábado que vem, também vai ter, como nesse caso aqui, dessa semana, vai ter jejum e abstinência de carne. Tá? E assim também acontece na oitava de Pentecostes, assim também acontece
se eu não me engano, depois da festa da exaltação de Nosso Senhor, em setembro. E assim também acontece, se eu não me engano, lá pelo terceiro domingo do Advento. Então são os momentos das têmporas, existem certas regras, isso é algo que eu não vou tratar aqui, mas que se você olhar no calendário fica muito fácil, porque ali já está como que destacado, mas se você quiser a regra também você pode encontrar essas datas explicadas ali na nossa lição de catecismo sobre os preceitos da igreja, está tudo por escrito e também em formato de vídeo, está bem? Então você consegue encontrar ali também essas nuances que eu não vou entrar aqui, apenas vou mencionar então as 4 têmporas. Depois tem também as vigílias de Pentecostes, vigília é o dia anterior à festa, tá? Então, no caso de Pentecostes é num domingo, então vai ser no sábado. Então, no sábado, antes da festa de Pentecostes, na vigília, tem jejum e abstinência. Também na Assunção de Nossa Senhora, portanto, dia 14 de agosto, jejum e abstinência. Na festa de Todos os Santos, ou seja, dia 31 de outubro, jejum e abstinência. No Natal do Senhor, dia 24 de dezembro, também, jejum e abstinência. E aqui no Brasil nós temos uma observância que é também no dia 7, antes da festa da Imaculada Conceição. É muito fácil de entender por quê, porque aqui no Brasil, como nós viemos de uma cultura portuguesa, nós sabemos que os portugueses, assim como os espanhóis também, têm uma fortíssima devoção à Imaculada Conceição, a esse grande dogma mariano. E, claro, também aqui no Brasil, Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida é a grande devoção, grande título da Virgem Maria que nós honramos. Então, evidentemente aqui é algo natural, nós pensarmos, seria natural que vamos nos preparar bem para essa festa e como que nós nos preparamos bem com a penitência. Então, jejum e abstinência também nesse caso. E os dias de jejum sem abstinência, quais são? Fácil. Todos os dias da quaresma. Basicamente isso. Então agora você já sabe os dias que vai ter jejum e abstinência na quaresma. E só falta então você saber como fazer. Então a regra nós vamos indicar. Mas e aqueles dias que são somente abstinência? Quais são? Só abstinência de carne sem jejum. É simples. As sextas-feiras. Todas as sextas-feiras do ano. E essa informação nós retiramos do cânon 1253, nos incisos de 1 a 3, do Código de Direito Canônico de 1917. O código, se alguém quiser saber, ele se encontra disponível em latim. Existem traduções que se encontram sobretudo em comentários ao Código de Direito Canônico. Existem comentários em inglês, comentários em francês, comentários em espanhol, que você pode encontrar pesquisando online. Por que eu digo os comentários? Porque os comentários eles contêm o texto do código. Na língua em que ele está comentando, normalmente é assim. Então você consegue não só ter uma explicação do Código de Direito Canônico, mas também o próprio texto. É a maneira mais fácil que eu conheço de conseguir achar uma edição do Código de Direito Canônico. Eu não conheço uma versão do Código de Direito Canônico na íntegra impresso, tá? Disponível em latim e outro idioma. Eu não conheço, talvez exista, mas não é do meu conhecimento. Tá? Existem traduções por aí também, que talvez você vai encontrar, mas alguma tradução oficial assim, em português, por exemplo, não conheço, não saberia indicar. Tá bem? Então, isso são textos que nós traduzimos do latim. E quando que cessa a lei do jejum, então? E da abstinência? Isso acontece sempre aos domingos, como eu falei a vocês. Na quaresma, especialmente. Né? Então, não existe jejum no domingo. É uma coisa que não é habitual. Mesmo na vida de santos, nós vemos que até os santos mais austeros, eles no domingo, eles costumavam ser menos austeros. Por quê? Porque o domingo é a grande festa na igreja. É sempre a memória da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, não é tempo triste, mas é um tempo de alegria. Isso mesmo na quaresma. Isso é importante frisar, para ver como que a igreja tem essa percepção também de que é necessário
de tempos em tempos romper, né, com os rigores, porque é um pouco em condescendência à nossa natureza humana fraca e um pouco também, claro, porque essa vida, ela realmente é uma vida de muitos trabalhos, de asperezas, de dificuldades, mas também há consolações que Deus nos manda. Tá? Então isso é a sabedoria da igreja nos conduzindo sempre ao longo, né, do ano litúrgico. Muito bem, então além dos domingos também vai cessar a lei do jejum em casos de festas de preceito, tá? Que nós também aqui no calendário indicamos quais são essas festas de preceito, tá? Que você vai encontrar aqui no começo do calendário. Eu vou mostrar para você, você vai encontrar também naquele nosso post sobre os 5 preceitos da igreja, aqui. Então, elas são 10 festas, eu vou ler aqui para você. Essas 10 é a circuncisão do Senhor, no dia 1º de janeiro, depois a Epifania, no dia 6 de janeiro, a Ascensão do Senhor, que é 40 dias depois da Páscoa, no dia 4, ou melhor, perdão, é o quarto dia de preceito que nós temos na igreja, na solenidade do Corpo de Deus, Corpus Christi, também conhecido assim, que fica 11 dias depois de Pentecostes. O 5º dia de preceito é o Natal, em 25 de dezembro. Depois, Assunção de Nossa Senhora, em 15 de agosto. Depois, a Imaculada Conceição de Maria, 8 de dezembro. São José, dia 19 de março. São Pedro e São Paulo, dia 29 de junho. Todos os santos, no dia 1º de novembro. Então, nesses casos, quando então nós temos essas festas caindo numa sexta-feira, sempre se quebra o jejum e a abstinência, salvo as festas que caem na quaresma, não antecipadas por vigília. Um exemplo clássico é a festa de São José. Então, falei a vocês, né? Então, São José é considerada de preceito. Então, você vai aqui para o dia de março, mês de março, dia 19, que é a festa de São José, como nós vimos. Então, vamos lá. Aqui, 19 de março. Olha só, 19 de março vai cair num sábado. Então, como é uma festa que não é antecipada por uma vigília, o que acontece? A lei do jejum, como é na quaresma, ela não cessa, ou seja, você vai ter que fazer o jejum mesmo na festa de São José. Se mantém a lei. Certo? Então, note aqui o texto, é importante que ele é muito preciso. Cessa a lei do jejum e da abstinência aos domingos ou festas de preceito. Então, festa de São José é uma festa de preceito. Porém, aqui, note, salvo as festas que caem na quaresma, não antecipadas por vigília. Então, a exceção é essa. Festa de São José, uma exceção muito comum, porque normalmente cai na quaresma. Então, a festa de São José, ela não é antecipada por vigília. E ela está na quaresma. Logo, tem que seguir o jejum e a abstinência, ainda sendo uma festa de preceito. Outras festas não. Então, vamos supor, o Natal caindo numa sexta-feira. Não tem discussão. Natal caindo numa sexta-feira, sempre vai romper, não tem jejum de modo algum. Está bem assim também para outros casos. Cessa também após o meio-dia de Sábado Santo. Isso está no cânon 1252, inciso 4º. Por quê? Porque normalmente depois do meio-dia, então, já é o tempo então, que se fez a vigília pascal. Isso até 1955 era assim. Essa é a lei do Código de Direito Canônico de 1917. Então ainda contempla, né, a observância da liturgia que nós dizemos hoje em dia de São Pio X, que foi observada até 1955, quando houve uma reforma litúrgica. Então, a lei do Código ela prevê justamente a observância dessa liturgia de São Pio X, e por isso ele vai falar assim que, como na liturgia de São Pio X se celebra de manhã a vigília pascal, então até o meio-dia tem que se observar o jejum, a lei do jejum, né? No caso aqui, a lei do jejum e da abstinência, porque sextas e sábados também tem jejum e abstinência. Até o meio-dia, depois já não. Depois já não se segue.
A partir de 1955 houve uma mudança por conta disso, como a Vigília Pascal foi para a noite, então aqueles que atendem a missas da Vigília Pascal à noite, então aí segue valendo o jejum e a abstinência. Tá? Então não é até o meio-dia, mas vai até cessa apenas no dia seguinte, que seria a Páscoa. Certo? Só uma pequena nuance, mas é importante observar também isso. Como que funciona então a observância do jejum e da abstinência? Como eu faço o jejum e a abstinência? Então, existe uma regra para cada um muito fácil de entender e de observar. A regra simples para o jejum é tomar uma única refeição completa. Por exemplo, o almoço. E aí você tenta, diz São Roberto Bellarmino no seu catecismo, você tenta almoçar o mais tarde possível. Ou tomar a sua primeira refeição, a refeição completa, tente tomá-lo o mais tarde possível, para justamente fazer essa penitência. E se necessário, então, uma refeição só no dia, completa. Mas se necessário também, você pode fazer outras duas que juntas não dê uma refeição inteira. Compreende? Então, você tem a sua refeição do almoço, e se for necessário, porque você trabalha, você tem suas ocupações, etc. Então, você pode tomar um café da manhã, ter uma colação à noite, a janta, só que não seja o equivalente ao que você comeria no café da manhã e na janta habitualmente, mas a metade, na verdade, menos da metade, porque juntas não deve dar uma refeição completa. Então, nisso que consiste a lei do jejum, muito simples, né? Muito fácil de compreender. Então, é uma regra que você deve fazer uma refeição só, não duas refeições. Mas é possível refeições de menos da metade que juntas não dê uma refeição inteira. Isso é possível. Muito se discutiu sobre isso. Se você ler o comentário ao direito canônico nesse respeito, você vai ver que a igreja ela teve várias disciplinas com relação ao jejum. Se você ler alguns catecismos antigos, como eu tenho o costume de fazer, você vai ver que existe uma certa dificuldade em estabelecer esta regra e, mais modernamente, então, se colocou justamente esse critério para facilitar para as pessoas. Porque antigamente, se você for ver, era algo muito complicado, pois as pessoas falavam que era para ir mais de acordo com a sua consciência, ou seja, realmente no sentido de fazer uma penitência e você comer menos. Mas qual é o seu menos? Qual é o meu menos? É um pouco difícil de precisar, então essa regrinha ajuda bastante. Tá? É bem prática essa ideia. A ideia é realmente abater um pouco, não é, o nosso apetite. Então aqui você está cortando para mais da metade, já está muito bem para você praticar ainda, não estando em um convento, não sendo um sacerdote, aquele ascetismo cristão que é necessário para que a gente possa, como cristão, seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Também, nós vamos ver aqui alguns motivos, não é? Mas também expiar os nossos muitos pecados. É importante que a gente se dedique a essa prática. E quanto à abstinência? A regra simples para a abstinência é evitar comer carne de animais de sangue quente, carne bovina, suína, carne de frango, etc. E caldo de carne também. Não estando proibido comer ovos, laticínios ou quaisquer condimentos, ainda que sejam de gordura animal. Isso está no cânon 1250 e 1251. Essa parte dos laticínios, ovos, quaisquer condimentos, ainda que sejam de gordura animal, é muito interessante, porque antigamente também era vedado isto, porque esses alimentos eles saciam mais. Então, até o Código de 1917, ainda em alguns lugares era obrigatório, embora havia bastante dispensas nesse sentido, mitigações a esta lei, e no Código, como nós vamos ver, esta lei não se aplica mais. Então, pode-se comer derivados do leite, queijo, manteiga, essas coisas, pode. Ovos não tem problema, tá? Então, por exemplo, na falta de peixe, né, tem pessoas que estão em lugares em que não é fácil conseguir peixe, ou pelo menos de qualidade, num preço acessível, então tem os ovos.
Você pode comer ovos, por exemplo, na sexta e no sábado agora, que é jejum e abstinência, sem problemas. Então você pode comer no almoço, mas carne não, é necessário se abster de carne de animais de sangue quente. Então esta é a lei. Tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa que não está muito clara? Então deixe nos comentários, pode colocar a sua pergunta e eu, na medida do possível, vou estar tentando esclarecer. A lei do jejum é obrigatória a todos os cristãos dos 21 anos a 60. Portanto, se você tem 20 ou menos, ou mais de 60, então não se aplica. Ainda assim, se é possível, pode observar, mas não é obrigado a observar. É diferente no nosso caso. Eu que tenho mais de 21, já faz algum tempo, então eu tenho que observar. Não é uma opção, é a lei da igreja. Agora, uma pessoa que já tem mais de 60 anos, por exemplo, tem em consideração da idade, ela pode perfeitamente bem dispensar-se, embora algo incentivado, encorajado na quaresma a fazer penitência, e pode fazer. Tem o caso famoso do cardeal, se eu não me engano, um cardeal polonês, agora não me lembro exatamente o nome, eu penso que é Orósio, o nome dele, e ele ainda assim observava, ainda com a idade avançada, mesmo que aconselhassem em sentido contrário, ele ainda assim observava. E ele dizia então, né, com toda a simplicidade de um bom filho da Santa Madre Igreja, que ele tinha Deus por pai e a Igreja por mãe, e a sua mãe Igreja pede nesse tempo da quaresma para fazer penitência, e assim ele faz. E por isso que ele faz o jejum e faz todas aquelas austeridades. Então é um bom exemplo, né, para todas as pessoas, mas existe sim uma isenção para pessoas de idade acima, né, de 60 e também aqueles que são de idade inferior a 21 anos. Isso está no cânon 1254. A Igreja ordena a abstinência e o jejum para fazer-nos... Aqui só uma coisa sobre a questão da abstinência que falta ainda falar. E a lei da abstinência começa a obrigar a partir de 7 anos. Isso está no cânon 1254. Agora, por que fazer a abstinência? Para que jejuar? Isto é para fazer-nos excitar a virtude da penitência e mortificação, indispensáveis ao cristão. Indispensáveis por quê? Porque Nosso Senhor diz que justamente são bem-aventurados aquelas pessoas que se desapegam das coisas desse mundo. E uma das coisas que nós somos mais apegados justamente são essas iguarias, estas coisas de comer, de beber, enfim. Então, esse nosso apetite, né, pelos alimentos é uma coisa realmente muito forte no homem e que nós devemos abater para que o homem espiritual, para que as coisas mais elevadas sejam buscadas. Isso nós vamos fazer com a oração, a meditação e os outros exercícios de piedade. Claro que existem vários outros benefícios, né? Poderia-se falar até benefícios à saúde com o jejum, mas o nosso caso aqui realmente é se tornar discípulos de Cristo, de crescer em graça de Deus, né? em santidade, em justiça diante de Nosso Senhor. Então, além desse aspecto da mortificação, de identificar-se a Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Também isso deve fazer com que nós evitemos cair em tentações. Porque se está abatido assim esse homem carnal, esse homem que tem tantos apetites, até desordenados, se nós damos uma prioridade para Deus, para a oração, para a penitência, então estaremos mais fortes para o combate. Então é por isso que é tão importante nessa quaresma nós buscarmos esse heroísmo, né? Hoje em dia não deixa de ser um heroísmo porque estamos sós praticamente, no esforço de realmente dar a Deus o que lhe é devido, o que Ele nos pede. É claro que é muito pouco o que nós fazemos, mas o que Deus nos pede pela Santa Madre Igreja nós devemos nos esforçar para cumprir. Esse é o meu convite a você que nos acompanha.
E é isso também que eu procurarei seguir nesta quaresma, que Deus deu uma quaresma muito abençoada. Eu agora vou estar nos próximos dias em Florianópolis para a missa tridentina. Graças a Deus vamos poder então nos confessar com o sacerdote, receber a Santíssima Eucaristia, receber orientações e tantas outras coisas boas, né, que nós obtemos quando estamos juntos com os nossos irmãos, juntos de um sacerdote também, servo de Deus, ministro do altar. Então, estou muito contente com isso. Nos acompanhe, nós vamos estar transmitindo a missa tridentina de lá, vai estar sendo transmitida ao vivo aqui pelo Controvérsia Católica. Se houver qualquer adversidade, ao menos vamos tentar estar gravando. Se Deus quiser, também vamos estar fazendo conferências lá e gravando também e publicando aqui no Controvérsia Católica. Agradeço a sua atenção, espero ter respondido as perguntas aí que me chegaram com relação ao jejum e abstinência. Se tiver mais alguma coisa, não deixe de mandar aí a mensagem pelos comentários ou então em privado via WhatsApp ou Telegram, está bem? Muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.